pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe Souza, tá começando mais um papo aqui no blog. Hoje a gente tem um convidado muito especial, mas antes de apresentar ele, vou apresentar que já é da casa há muito tempo. Fala, Lucas Rocha, como é que você tá? Fala, Felipe, um abraço para você, para todo mundo que está nos acompanhando, seja de manhã, à tarde, à noite. Muito legal hoje estar com o Guerrinha, né? O melhor técnico do último NBB. Isso aí. Hoje o convidado Guerrinha. Guerrinha, muito obrigado por ter aceitado esse convite para bater um papo com a gente. Legal, eu que agradeço a oportunidade da gente falar de basquetebol, né? E momento tão delicado, né? Uma temporada tão atípica, tem muitas coisas diferentes para falar. Não, verdade. Olha, eu já vou começar com uma pergunta bem leve. Como foi salvar o Lucas de ser preso em Londres? Pergunta leve. Você sabe que a Unesp, quando eu montei o projeto em Bauru, a gente tinha uma parceria com a Unesp em vários segmentos, na educação física, na imprensa, então muita gente fazia estágio. O próprio Caio Casagrande começou dessa forma, né? E muitos profissionais, a gente fazia um trabalho com a comunidade através da Cesta Mágica, e de tantas outras atividades que a gente fazia com a comunidade. E uma delas era justamente dar abertura para os repórteres participarem, né, da convivência nossa. E numa das minhas viagens que eu fui, parece que eu tinha ido com o Lula, a gente foi ficar um mês na Espanha, vendo o Real Madrid, vendo a estrutura do Barcelona. Fomos no NAR, que é um lugar maravilhoso do esporte olímpico, não é só espanhol, é mundial. Muitos vão se preparar nesse lugar, que é um centro olímpico. E ficamos visitando vários clubes, né? E aí, no final da viagem, era perto do meu aniversário, 21 de junho, o meu sogro e minha esposa, eles foram para a Europa e a gente ficou um tempo junto. E uma das paradas, se não me engano a última, era em Londres. E aí, como a gente tinha contato, o Lucas falou, pô, tô trabalhando aqui e tal. A gente tentou marcar vários lugares para encontrar, não conseguiu. Eu acho que ele foi preso nessa época, né, Lucas? Mas foi muito legal, cara. Foi muito legal, assim, porque a gente sempre teve parece que a gente é meio tio, né, pela meia idade, né? Não parece, mas a gente tem uma participação na vida de muitas pessoas, como um tiozão aí, um paizão, né? E isso se estende não só aos jogadores, né? Esse relacionamento legal, aberto, mas com muito respeito e cada um na sua. Boa. E essa massificação que você disse, Guerra, de Bauru, que já tinha antes o projeto no qual você participou também do Tilibra, depois na retomada ali de 2007 para cá, e hoje é uma realidade, é um dos times com maior longevidade no cenário do basquete nacional, mas isso sempre foi algo que te desafiou e te cativou, né? Entrar em projetos e ter longevidade e criar um público mesmo que vá para o ginásio, né? Com certeza, né? E quando eu fui 22 anos jogador de Franca, uma equipe só e um ano no Monte Líbano, que eu fui que o Edivar me levou depois da Olimpíada de Barcelona. Aí eu voltei para o Dharma, que era outra equipe de Franca, e finalizei essa equipe do Dharma em Ribeirão. E me tornei técnico. Fiquei um ano e logo em seguida eu fui para o projeto de Bauru, Tilibra, que eu aprendi muito, né? Mas muito lá nesse projeto, onde tinha o Vinícius, que tinha uma visão, o irmão do Caio Kobe, o irmão do Rodrigo, que tinha uma visão social, que a gente já fazia, né? Junto com o Jacó, irmão do Vitinho, a gente já fazia visitas às escolas, levando caderno de basquete na capa. Era muito legal as atividades que a gente fazia. E na volta, quando 2005, 2007, Lucas, você sabe 2007, mais que eu. Né? Setembro de 2007. Mas nós começamos mesmo foi em janeiro, né? De 2008, né? O primeiro, aquela Copa Unimed, depois o primeiro NBB, e aí eu montei um projeto que eu acreditava. Eu sempre tive muito esse lado social, né? Eu aprendi também muito lá no COC, onde fiquei um ano como diretor e jogador e um ano como técnico. Eu aprendi muito também, que eles tinham um lado social muito grande.
E com isso, eu apliquei em Bauru, né? Quando eu voltei, eu achava que tinha que ser amarrado o basquete junto com a comunidade, até para o time conhecer a comunidade, não é só a comunidade ir no ginásio conhecer o time. E com isso, a gente puxou um pouquinho da época da Tilibra, um pouquinho dali do Coque, um pouquinho que eu vi lá em Campos, dos Goitacazes, em Franca, que a gente fazia alguma coisa na minha época de jogador no Dharma, a gente fazia muitas visitas, e com isso, eu, com essa personalidade minha meio social, não tenho barba igual a vocês, mas sou um pouco anarquista, né? Eu fiz esse projeto amarrado, e foi aonde eu acho que deu uma identidade muito grande, que Bauru sofreu um pouco com a minha saída. Eu não diria tecnicamente que todo mundo são coisas boas, mas o projeto perdeu um pouco a identidade. E esse ano a gente percebe que Bauru está tentando resgatar, né? Porque não adianta você só ganhar título. É legal, é a cerejinha do bolo, mas o legal é a equipe ter uma identidade com a comunidade, você tocar as pessoas. Eu sinto isso em Mogi muito, né? Agora aqui, que o time, independente do nível e do resultado, ele toca os torcedores. Isso é muito legal. Perfeito, você falou de tocar a comunidade, eu acho que é fundamental, principalmente para um esporte que ainda está amadurecendo. Esporte tão vencedor, mas que ainda parece que luta para amadurecer, para poder ganhar cada vez mais espaço em grandes cidades. Eu vi isso no Rio de Janeiro, como é difícil alcançar essa comunidade. Na sua visão, o que as equipes precisam fazer para poder alcançar essa comunidade e trazer não só a briga dentro de quadra, a disputa dentro de quadra, mas sim também fazer um bem geral fora dela? Eu acho que primeiro mudar de país, né? Porque um país que só tem futebol, a própria imprensa dá 98% de cobertura, né? Você vê o Botafogo ganhou um título maravilhoso. Qual que foi a divulgação desse título? Acabar, né? Nós, quando fomos campeão da Tilibra, o paulista, o brasileiro, aí no outro ano ficou capengando e logo quase aí acabou. Então, você vê assim, esse tipo de Limeira, tinha um projeto vencedor, de repente disappear, né? Então, eu acho que o problema é o país e não o esporte. Eu acho que a gente também vê isso no vôlei, vê isso em outros esportes, que faz um negócio legal, a não ser cidades, né? Igual Franca, que tem 70 anos de basquetebol, 61, né? Porque começou em 59, no ano que eu nasci, 61 anos sem parar, né? E Bauru agora, como o Lucas falou, já tem um tempo. A gente vê Flamengo, bem antigo, antes de Franca, né? Se a gente for colocar, era Canela, era lá atrás. O Flamengo tem uma tradição, Vasco. No meu 70, quando eu comecei, 75, 77, adulto e no Rio de Janeiro, eu participei da inauguração da UNERJ, entendeu? E jogamos contra um combinado que tinha Fluminense muito bom, Vasco muito bom, jogadores fantásticos, melhor que o Flamengo ainda. Então você vê que o Brasil é muito campeão, mas o esporte ele não é divulgado, né? E sofre consequências, né? Então a gente está entrando no modelo. Eu posso falar que eu participei do time de Franca, onde que a primeira vez foi um patrocínio de camisa, né? Na década de 80. Aí arrumamos 5 fábricas de calçado, 6. Aí falaram assim, calçados francano, põe para 2 jogadores, era eu e o Gilson. O calçados decolores, que era do Sogro e do Fausto, põe no Fausto e no Carlão, a propaganda. Aí nós fomos pro jogo e falaram assim, não pode ter mais de um patrocinador na camisa. Isso aí é história para vocês. Aí o que fez? Teve que fazer 6 jogos de camisa. Então, quando ia jogar com calçados francano, que a cota era a mesma, todo mundo jogava de calçados francano. Quando ia jogar de calçados Samelo, todo mundo de calçados Samelo. Então, muito fantástico. Então, o esporte... Aí, nessa época, começou a ter a Pirelli, vôlei. Aí começou a sair de clube para empresa. E o basquete foi entrando nessa também. E aí nós viramos um espelho da Europa e Itália. Itália, que eram os clubes, empresas, que tinham patrocinadores e que também tem um clube social, como o Sírio, Montelibro, Flamengo, um clube de camisa, Vasco, né? E tantos outros, São Paulo, Corinthians, Palmeiras. Então você vê
essa química é muito grande no esporte brasileiro. E o principal não tem, que é uma política esportiva no país. Essa política esportiva, que não tem política econômica, não tem uma política de educação, não tem uma política, e a gente vai ficar falando quantas políticas que não tem e que só tem a política ruim, né? Então a gente vê em poucas cidades o esporte ser tratado legal. Eu aqui em Mogi eu vejo um trabalho maravilhoso do Nilo, na secretaria. Vai inaugurar mais um ginásio ao lado do ginásio principal, que é uma referência no país, o Gão. E tem vários centros de esporte. Então eu vejo assim, o esporte é muito maltratado. E às vezes a gente tem que fazer esses projetos, né? Os projetos paralelos, sociais, que às vezes nem o clube precisava fazer, ele só podia ir lá num projeto, levar o time dele e a própria cidade já ter esse projeto através da prefeitura. Ô Guerra, voltando um pouco lá atrás no seu início do basquete, o quanto o Vlamir, a Mauri e os irmãos Garcia foram importantes para você se apaixonar pelo basquete também? Olha, eu me apaixonei por causa de Franca, porque a minha casa era ao lado do Clube dos Bagres, onde que a célula mãe do basquetebol francano é Clube dos Bagres e a escola estadual IETC, onde o Pedroca dava aula. E eu estudava lá e morava ao lado do clube. Então era o dia inteiro. E a política, a vida social nossa era clube, escola e rua. E sábado, domingo na praça, tomar os milkshake, né? Então a vida social totalmente diferente de hoje em dia. Então, ficando no clube, eu acabei me apaixonando, né? Carregando a mala do Hélio para entrar no ginásio, fazer as preliminares, a mala do Fausto, eu ficava ali pegando bola, eu melhorei meu passe, eu tinha um passe muito bom, de tanto que eu peguei bola para os caras. Ficava lá fora do horário, eles ficavam arremessando, porque eles trabalhavam e jogavam. Então, às vezes eles tinham um horário, 1h da tarde, o clube estava fechado. Eles me ligavam, né, na minha casa, falaram, Guerrinha, vai lá pegar a bola para mim. Eu falei, tô indo. E que isso eles me ensinavam. Me dava munhequeira, dava meia, aqueles negócios legais, né, do ídolo. E eu fui ver, eu não vi o Mauri jogar, a gente tinha pouca divulgação, o esporte na televisão não tinha tanto, né, eu não via Mundial, a gente não via nada, só via o jogo que ia lá em Franca jogar, né. E eu vi o Vlamir, no último ano dele, no tênis de Campinas, que já estava ali viajando, sendo técnico, jogador, mas eu não vi o Vlamir jogar também, apesar de ter a imagem deles, história deles, fantástica, né? Mas o Hélio, os irmãos e principalmente o pai do Hélio, sou Chico Cachoeira, Francisco Cachoeira, ele me ajudou muito na minha carreira, ele me tinha como filho e me educava, aquela educação fora de casa, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo, você vai ser jogador. E eu, gozado, mais uma historinha para vocês aí. Eu tive para ir para os Estados Unidos fazer high school junto com o Carlão, Carlos Alberto Rodrigues, presidente da TBB, o Cisco, que já estava lá, já estava comprando a passagem, o Pedroca foi lá na minha casa e não deixou eu comprar. Falou, não, você vai ser jogador, você não é para ir para os Estados Unidos, e você vai jogar em Franca, seleção brasileira, na época. Os meninos podem ir, você não, porque você é um armador que, ele falava assim, rompedor, usava essa expressão. Você joga muito para a equipe e marca muito. Você vai, eu falei, mas não jogo aqui. Ele falou, não, você vai jogar. E aí eu peguei, fiquei e virei o jogador que o Pedroca falou. Pois é, e o jogador que chega numa final de PAN em 87 contra os Estados Unidos. Camiseta. Eu tenho uma dessas também aqui, ó. Réplica! Ó! Essa está aqui. Aí sim, aí sim. E como é que foi ganhar aquele título? Acho que se eu te perguntar qual é a sensação, acho que é fácil. Sensação de felicidade. Mas conta um pouquinho desse caminho de chegar ali na seleção brasileira, enfrentar aquela final. Tem alguma história que você lembre um pouco daquela passagem? Tem várias. Por exemplo, a gente, né? Hoje o menino tá começando a jogar, ele quer jogar na NBA. A gente queria jogar no clube da cidade, na cidade sua, no adulto, e jogar na seleção paulista, que ninguém mais nem sabe que é a seleção paulista, e na seleção brasileira. Você não pensava jogar na Europa. Tanto é que o Pelé, o melhor de todos os tempos, só foi jogar no final de carreira no Cosmos, no exterior, porque já estava sem grana, perdeu tudo.
né? Mas a gente não via jogadores do talento daqui sair. Um Biratã que foi para a Itália e voltou, o Marquinhos que foi uma parte, mas você vê jogadores como Fausto, Hélio Rubens, próprio Carioquinha, nunca saíram do país, né? Depois, em 1980, o Oscar começou a ir, o Marcel foi uma época, Israel, e agora hoje todo mundo, o moleque nem em pena, já é levado para a Europa, levado por agentes, e depois voltam aí desconfigurados, né? Por exemplo, o Danilo Fusaro foi lá buscar ele na Espanha, estava meio perdidão, demos uma reformada no chassi dele, melhorou o jogo dele e já foi embora para Franca. Agora trouxemos um menino que vai ser sensação, seu xará, o Felipe, 2,13 m, um pivô. O menino treina o dia inteiro, ele chegou aqui, ficou 2 anos na Espanha, não sabia nem fazer apoio, não fazia, levantava supino. E a gente está fazendo um trabalho já há 1 ano e meio com ele aqui. Ele vai ser um menino fantástico aí, não só na Liga de Desenvolvimento. Um pivô que consegue fazer step e voltar, tem um trabalho de esquerda, um talento muito grande. Então fala assim, que o sonho da gente era isso. E chegar na seleção, porra, era tudo. E nesse Pan-Americano a gente já estava ali, mas eu não jogava. Eu era o terceiro armador. Eu sempre chegava na seleção, eu era o terceiro armador. Primeiro foi o Nilo, o Mauri e eu. Aí quando o Nilo saiu, era o Mauri, o Cadum e eu. Só que começava o campeonato e eu terminava sempre como titular em todos os campeonatos. Você vai pegar o de 86, que o Nilo era titular, eu terminei disputando a medalha titular, marcando Drazen Petrovic na Espanha. Por que que eu terminava? Eu não era melhor que eles, mas eu entendi a função do armador na seleção jogando com o Oscar e o Marcel. E eu passava bem, marcava bem, eu tinha aquela escola francana, né? Que era para jogar para o time, não pensando em mim. E com isso eu consegui ajudar bastante a seleção dentro da minha característica, às vezes nem tendo tanto talento, sendo uma pessoa tão diferenciada como jogador, né? Mas de grupo e útil pro Pan-Americano, eu não jogava. Aí chegou uma hora que eu queria vir embora, porque meu filho tinha nascido, o segundo. Falei, não, eu vou embora. Aí o Valdir Barbante não deixou. Pegou, sentou em cima da minha mala no quarto, falou, você não vai. Você vai ficar. Aí começou o Pan-Americano, o Mauri pegou rubéola, o cachumba, e ele teve que ficar afastado em quarentena. Ele não podia ir para a quadra. Aí o Cadum começou a titular, eu revezando, segundo armador, só tinha os dois. E no meio do Pan-Americano para frente, terminei com o titular. E no último jogo, o Cadum jogou muito bem, né? Eu dei falta, o Cadum entrou muito bem, voltei. E o jogo, né? Os dois como armador. Então eu sempre comecei. Então, quando foi campeão, a gente não tinha noção. Era euforia. Porque quando você ganha um título, quando eu ganhei meu primeiro título em Bauru, como técnico, foi um alívio. Porque a gente tinha sido 2 vezes vice-campeão lá pelo Coque. Aí ganhei o primeiro título por Bauru, eu nem fiquei feliz. Eu fiquei aliviado. Aí vai chegando uma época que você fica assim, você fica sem referência aquele título que ganhou. Hoje, depois de muitos anos, a gente vê o feito que essa geração fez. Mas na hora você não tem essa dimensão. Principalmente o jogador, ele pensa muito pequeno às vezes. Ele não tem uma dimensão maior, né? E hoje a gente vê que depois de tantos anos ser lembrado, né? E depois a gente sim ficou... Eu também tive um conflito muito grande entre mim quando nós somos campeões no Pan-Americano. Porque hoje, tudo que eu aprendi em Franca era totalmente diferente do que a gente jogava na seleção. Que era fazer falta, era marcar, era não forçar a bola, não arremessar precipitado. E a equipe da seleção fazia tudo diferente do que a gente fazia, que era a filosofia do Oscar, do Marcel, do Círio, que era um time mais ofensivo. Ali eu aprendi que não existe o certo e o errado. Os 2 caminhos te levam à vitória. E foi legal que eu trouxe isso como técnico. Eu tenho minhas equipes muito ofensivas, mas com responsabilidade, tento dar uma parte defensiva e eu tentei fazer um mix de treinador do que eu tive como jogador. Perfeito. Só para dar um parênteses, pessoal que está vendo essa entrevista e vai escutar, o time era um time fraco, né? Era só Guerrinha, Gerson, Jael, Marcel e Oscar. A gente perdeu o primeiro tempo, 68-54.
Dá uma olhada. Depois a gente ganha o segundo tempo de 47 a 66. Os caras fazendo incríveis 46 pontos e Marcel 31. E contra o time americano era um baita time também. Steve Smart, Jeremy Richardson, Dennis Campbell, Danny Manning, David Robson. Era um timaço, então não é uma vitória pequena, é uma vitória enorme. E depois, em seleção, vocês tiveram a oportunidade de jogar com o Dream Team original de 92 na Guerra. Como foi essa experiência também? Então, foi um negócio muito engraçado, porque a gente tinha ganho o pré-olímpico de 87 para jogar a Olimpíada de 88, foi no Uruguai, ganhamos invicto. E aí, em 91, o pré-olímpico em Portland, os Estados Unidos estava com a seleção deles. E o Marcel deu uma declaração que os caras estavam ali, porque eles chegavam cada um na sua limusine, com taco de golfe e de charuto, né? E eles podiam fazer isso, porque eles iam fazer isso, tá de férias, e ganhava fácil, né? Aí o Marcel falou que ia ver só na final. E nós, esse cara doido para jogar com a gente no pré-olímpico, nós ganhamos de 30 pontos da Venezuela na fase de classificação e classificamos. Aí na semifinal nós cruzamos com a Venezuela e perdemos para a Venezuela. E nós não fizemos a final com os Estados Unidos lá, que era o primeiro contato com o Dream Team. Foi a Venezuela fazer e nós ficamos em terceiro. Já estava classificado para a Olimpíada. E aí não jogamos. Aí chegou na Olimpíada, lógico, o Barkley, os caras lembraram da declaração do Marcel. Falaram, o time lá que o cara falou que a gente... E nós vamos jogar golfe, fumar charuto e vamos ganhar de porrada do Brasil, né? E aí, gozado todo mundo que todos os ídolos nossos, né? O Larry Bird do Oscar, tem foto dele na carteirinha. Na carteira dele tem foto da namorada, da mulher e do Larry Bird. E assim todos os outros, né? O Magic Johnson pra gente, imagina. Era o Jordan, meu Deus. Scott Pippen, não precisa nem falar, vou ficar falando meia hora de nomes aqui. E aí chegou na Olimpíada, nós combinamos, falou, não vamos tirar foto antes do jogo. E nem depois. Nós viemos aqui para jogar, não faz mal. E nós fomos a única equipe que não tietou, né? E foi a equipe que perdeu por menor placar, que fez mais pontos neles. E foi um jogo administrado, né? O Medalha, que era o técnico, ele não deixou assim um time para jogar o time que estava melhor. Ele deu minutagem de jogo para todo mundo participar nesse jogo, que a gente não ia ganhar mesmo. E hoje eu, por exemplo, arrependo de não ter tirado umas fotos ali antes, depois, porque os caras são feras, né? Mas a gente tem muita imagem de jogo, muita foto de jogo. Tem uma que eu mostrei pro meu filho que ele morreu de rir. Eu dei um pulo para passar e o Jordan veio marcar, né? E ficou a mão dele aqui. Eu falei, tá vendo? Tá vindo pro cesto, onde que o Jordan pulando ficou, né? Então tem umas histórias engraçadas, né? A bola do primeiro tempo, eu fui na bandeja, veio o David Robson, louco, né? Você já tava pensando de 87. Esse cara aí, junto a esse time aí, fez eu ficar um bom tempo sem dormir. Aí eu fui fazer a cesta, ele veio no toco, cara, eu falei, toco eu não vou levar. Ele e o Petro Ewing. Eu jogo a bola para cima da tabela, mas ele não pega toco. E eu errei a bola, joguei lá em cima, quase saiu fora mesmo, mas toco ele não deu. Então a gente tinha esses negócios, né? Por exemplo, o Barker foi numa bandeja, eu peguei e falei, cara, ele não vai fazer. Dei aquela falta de pegar a mão, bola, eles ficam loucos, cara. Eles ficaram e vem em cima falando, e eu em português e não entendia nada. A gente sabe pra sacanear, em jogo de seleção você tem que xingar em português, né? Sim. Que aí os caras ficam mais pé da vida. Você não pode xingar em inglês. Tem que xingar em português. Se os caras ficam, what? E você xingando os caras. Pô, você é um afinado. Você não sei o que lá. Você quer o quê? Quer que eu deixe você enterrar? Cara, what? E uma outra boa também é o Jordan, né? O Jordan saiu no contra-ataque e eu era o último homem. Eu falei, ele não vai enterrar na minha cabeça. Eu dei uns 4 passos para trás e deixei chutar. Ele parou, chutou, fez um DPJ, um drible parado de jump, a bola foi lá bater fundo bola, mas bandeja enterrada, não, orgulho, né? Nossa. Ô, Guerra, e você chegou a ver o Last Dance agora, nessa época que eles falam também da Olimpíada em 92? Tudo verdade que eles falaram.
Boa. Muito engraçado, o passeio na vila deles, o Jordan não pôde fazer o passeio dele na vila. Os outros jogadores foram na vila, eles ficaram no navio, na marinha, eles ficaram dentro do navio, o alojamento deles, eles não puderam ficar dentro da vila porque não conseguiam andar. Porque na vila você é uma pessoa normal, mas os outros jogadores foram visitar. Ele parece que foi visitar de madrugada, para ver como é que era, que não tinha ninguém, tal. Mas é um cara, a gente andava em Barcelona, prédios e prédios com a foto dele da Nike fazendo aquela enterrada dele, campeã. Cara, um negócio... E ele falou que ele ia fazer, né? Ele era patrocinado pela Nike e a seleção americana, acho que é o Reebok, eu não lembro quem era. Ele pôs a toalha aqui. E tampou. As histórias engraçadas que a gente tá ali, né? A gente estava na final vendo. E a presença dos jogadores da NBA mudou completamente a cara do torneio de basquete da Olimpíada, né? Então, a história começou no nosso Pan-Americano, né? Quando nós ganhamos deles com a bola de 3, foi um questionamento total, né? No Brasil, o Ari Vidal, a seleção, era criticado porque chutava muito dos 3 e não valorizava a posse de bola. E aí as universidades davam tipo 8 bolas no arremesso de 3, 5 bolas por jogo. A gente chutava 40 bolas dos 3 na época, né? O time que errava aqui, deixava o cara fazer de 2 para fazer de 3 e fazia, com o Oscar e o Marcel. E aí, em 88, eles perderam a Olimpíada para a União Soviética, que nós perdemos na última bola, eles perderam a Olimpíada. Em 89, eles perderam a Universidade para a Iugoslávia. Em 90, no Mundial da Argentina, eles perderam, levaram um banho da Iugoslávia na final. Aí eles falaram, para tudo, tem coisa errada aí. Nem os melhores universitários que vão virar All-Star depois, esse modelo fracassou. Aí eles pegaram e colocaram os jogadores da NBA, fizeram um acordo, e foi aí uma coisa muito legal para o basquete FIBA, o basquete mundial e o basquete NBA, que ficou conhecido mundialmente, né? Que foi o esporte, Olimpíada de 92, o esporte coquetel, o maioral da Olimpíada foi basquetebol por causa do Dream Team. E aí começou a entrar, levar basquete para a China, para o Japão, para todo lugar, e começou a ter basquete em nível competitivo, principalmente no masculino. Hoje nós temos 25 equipes aí, 25 países, qualquer um pode ficar fora da Olimpíada, não é demérito nenhum. Jordan foi o jogador mais impressionante que você viu jogar assim, ao vivo? Sim, é fantástico. Ele me impressionou muito, o Karl Malone e o Scott Pippen, pela envergadura. Eu lembro que a gente saiu para um contra-ataque assim, o Scott Pippen abriu os braços para marcar. Eu falei, nossa, vou ter que dar a volta nele, né? Imagina a envergadura do cara. E o Karl Malone, e a nossa geração na época não fazia musculação. A gente fazia treinamento de quadra e fazia mais ou menos a musculação. Tava chegando e os caras já... O deltoide do Karl Malone acho que era meu ombro, não é possível, cara. Entendeu? Então os caras eram muito fortes fisicamente. Todas as seleções americanas sempre foram muito fisicamente fortes, superior ao resto do mundo. Mas a NBA era um negócio... Tanto é que você pega o Jordan quando entrou na Olimpíada de 84, você pega os vídeos e pega dele em 92, ele se transformou fisicamente. E assim todos os jogadores, né? O David Robinson era magrinho em 87. Final de carreira, no meio, no San Antonio, ele era um cavalo. Então eu acho que a grande diferença foi essa e tecnicamente, né? O Jordan jogar era um negócio fantástico. Ele conseguia fazer tudo certo, na hora certa, e o carisma, a liderança, a parte física, a plasticidade do jogo dele. Assim, a gente vê o LeBron James, na minha opinião, ele vai bater todos os recordes, é um trator, vai bater todos os recordes, mas acho que ele não, por mais todos os títulos, por mais ele não vai ter o carisma e a plasticidade do jogo do Jordan. O Jordan jogava numa leveza que era fantástica. Boa. Ô Guerra, e a sua experiência como treinador ali, assistente técnico do Lula na seleção brasileira, o que ela te ajudou na sequência da sua carreira como treinador também? Olha, muito.
A minha vivência com o Lula e com o Flávio na seleção de 7 anos e o Neto chegando também, eu aprendi todo o lado acadêmico que eu não tinha, né? Porque eu virei técnico, saindo de jogador, da prática mesmo, líder de vestiário, líder de equipe, e eu aprendi o lado acadêmico com o Lula, com o Flávio, e o Neto chegando, a gente estudava muito, a gente tinha todos os tipos de programa para edição, passava já, coisas que a gente passa hoje, a gente tinha tudo, tanto é que eu levei tudo isso para minhas equipes, né? Que na época que eu jogava, não tinha nem videocassete direito para assistir o jogo. Hoje você tem, né? Nós estamos agora com os programas de edição, que a própria Liga tem parceria, você tem várias opções, edições individual, coletivo, estatística linkada à parte de imagem, fantástico, né? Então eu aprendi muito, além da vivência de seleção com os jogadores, nem tanto, porque eu já tinha tido 14 anos jogando no nível alto, né? Então, mas foi assim, foi legal ter convivido com a geração, vendo o Leandrinho, Nenê, o próprio Marcelinho, um cara competitivo, né? Muito legal o espírito dele no time, o Alex, o Hertas chegando, começando, né? Então a gente viu vários jogadores, o Thiago, né? Que depois virou NBA também, foi um jogador fantástico na Europa. Mas, assim, a parte que eu mais aprendi na seleção foi com o Flávio e com o Lula. E até aproveitando isso, Guerra, você conheceu o Leandrinho menino ainda, né? Trouxe ele aqui para Bauru, depois ele estourou com você de treinador aqui em Bauru. Você imaginava que ele ia caminhar para esse lado na carreira também, de trabalhar como auxiliar técnico? Bom, eu vejo o Leandrinho, assim, por ele e pela família deles, eram muito focados, né? Ele treinava, eu chegava para dar treino em Bauru, ele estava na quadra externa que virou piscina, não sei o que virou ali, tinha uma quadra externa, ele ficava jogando na quadra descoberta até abrir o ginásio, desde as 6 horas da manhã. Ele era muito dedicado, queria muito, ele tinha esse sonho, e na época a gente não imaginava tanto a NBA, apesar que logo teve o Nenê, aí começou a vislumbrar essa parte de jogadores brasileiros para a NBA, né? Até então a gente tinha tido o Rolando, que foi, mas não ficou, porque ele jogou nos Estados Unidos muito tempo, o próprio Pipoca, que jogou uma temporada rápida ali, mas não fixou no Dallas, né? Pré-temporada. E aí essa parte do Leandrinho, eu não imaginava assim, que ele poderia chegar o jogador que foi na NBA. E de equipe, seleção, sim. Um momento. Eu falo que, em relação agora a ele virar assistente, eu não sei ainda, porque eu não vi, né, qual que é a função dele. A gente sabe que às vezes tem muito scoutista do time, tem tipo de assistentes do time, tem 20 assistentes, que às vezes é só para conversar com o jogador. Por exemplo, o Filipinho parou de jogar. Ele é daqui, a gente absorve ele nem participa dos treinos diretamente, né, da planificação do treino, mas ele conversa com um jogador, com outro, que a gente chama que na nossa época o jogador mais experiente fazia isso no vestiário, né? Aquele que está parando jogar, passar valores. Então agora precisa ver qual que vai ser a função dele lá, né? Porque a gente não vislumbrava um Leandrinho como coach, como assistente coach direto. Agora, fazendo esse papel, parece que ele, quando ele já voltou no Golden State, que estava parando de jogar na NBA, ele já foi com essa função pelo Steve Kerr, que ele sempre, brasileiro é muito alegre, né? Igual o próprio o Varejão. Os caras adoram eles, porque eles põem pagode, dança, jogam futebol, e os caras gostam de ter isso no vestiário deles, que é um negócio muito frio, né? Então, total. E falando de base no Brasil, a gente conversou aqui já com o Regis, também com o próprio Elinho, que está em Franca, sobre o trabalho de base no Brasil. A gente sente falta dessa evolução. Como é que você enxerga, você que chegou na seleção brasileira, campeão, pegou uma geração ali fantástica, seleção brasileira, como você enxerga o trabalho de base feito no Brasil para que a gente possa ter
novos Guerrinhas, Oscar, Marcel, entre outros no futuro? Bom, eu já respondi isso lá atrás. Eu acho que falta uma política esportiva brasileira nas escolas. Para aparecer não só vários jogadores de basquete, de vôlei, de outros esportes, ter uma formativa esportiva, né? E a partir dessa quantidade, desse volume, ter jogadores que vão para os clubes, né? Que vão para seleções, e ter um maior... Eu acho que o grande erro da base no Brasil já vem de uma falta de política esportiva. Partindo depois, eu acho que o técnico, na base, ele é muito pouco valorizado financeiramente. E todo mundo quer ser seu técnico principal, porque pode ganhar melhor, né? Então, dentro dessa perspectiva, muita gente despreparada na base, não no geral, mas que vai pegar seu primeiro emprego, tá ali, e a gente não tem como em outros países, né? Por exemplo, o Carlão, que já foi meu técnico, foi técnico de seleção brasileira, hoje trabalha na escolinha do Chuí. É um cara bem preparado, ganha pouco, mas para ele, e a gente vê na Espanha, o pai do Pepo, o Lasso, Pablo Lasso, o pai dele, o Pepo Lasso, ele foi campeão com o Real Madrid. E quando nós fomos lá visitar um clube que ele trabalhava, né? Um circo militar, que é um clube mais social, ele dava treino para o juvenil, para o infantil. Isso a gente vê aqui no Brasil não tem. Você ou quer o principal, ou não quer nada, né? E o pessoal que começa na base, agora, tem uma notícia boa que está saindo na Escola Nacional de Treinadores aí em fevereiro, né? Em fevereiro. A gente está trabalhando muito, vários treinadores aí, a CBB e a TBB, para sair, colocar o barco na água mesmo a partir de fevereiro. Que aí sim a gente pode capacitar e mostrar. Vou te dar, por exemplo, um erro muito grande. Opa, travou? Travou. Perderam meu contato aí? Aí, voltou. Você está falando do erro muito grande. O erro muito grande, na minha opinião, é que todo técnico de base quer ser campeão. Para chamar atenção, para arrumar um emprego, para ser técnico da NBB, assistente, depois para ganhar dinheiro no adulto. Esse prazer, entendeu? O cara tem que ter esse prazer de formar um jogador, de preparar o jogador para o adulto e não preocupar em ganhar título. Essa é a minha opinião. Ô Guerra, eu sou testemunha disso, que você sempre foi um grande entusiasta dessas associações, né? Seja o Carlão ou nesse projeto que você está falando da Escola Nacional. E essa questão da união de vocês, treinadores, ela é fundamental também para o crescimento da modalidade, né? Não, com certeza, né? Sem dúvida. Eu também participo, eu sou vice-presidente da Associação de Treinadores das Américas, né? Onde o professor Medalha é presidente honorário, o Carlão participa também. Nós já temos a EBA Júnior com todos os treinadores das Américas abaixo de 25 anos. Nós temos o Davi, que é daqui do Brasil, mais feminino também, que é do Pinheiros. Tem bastante treinadores na Associação de Treinadores das Américas. A Associação de Técnicos do Brasil hoje vem desenvolvendo, principalmente durante a pandemia e agora, uma parceria com a Argentina, trocando, né, não só conhecimentos, mas participando de lives. Então, essa união é importantíssima para o desenvolvimento do basquetebol brasileiro. Não, incrível. E como você enxerga hoje o basquete nacional? De forma geral, uma visão macro. O que a gente evoluiu e o que a gente ainda pode evoluir para chegar na excelência? Bom, eu acho que excelência, a gente nunca deve imaginar chegar na excelência, porque a gente sempre tem que melhorar. A NBA deve pensar assim também, né? Ontem eu vi uma entrevista da Luizinha, da Magazine Luiza, na Roda Viva, perguntaram para ela, né? Porque ela que está no topo agora, falou, não, eu estou me reinventando todos os dias. Todo dia eu estou tentando melhorar. Então, agora, eu acho que se o Brasil melhorar
não tem uma política esportiva, uma política monetária, né? Um país onde gerar mais empregos, naturalmente gerar mais dinheiro, o dólar abaixar, né? Ter uma economia mais coesa, com certeza a gente vai ter uma perspectiva para o esporte geral, né, profissional, não só o basquete, o vôlei, natação, os outros esportes. Então, agora, nós não estamos podendo, não temos patrocínio, nós não temos renda, nós não temos ajuda ou participação do poder público, da prefeitura ou do Estado, que eu também acho que não deve ter, mas também não tem da empresa. Como é que vai viver as equipes? A não ser se são clubes de futebol ou de alguns patrocinadores, né, resgatados aí, né, pessoas que põem o dinheiro para gerar emprego, pagar um jogador. Então, eu acho a perspectiva, a sorte que nós temos a Liga Nacional. Se não fosse a criação da Liga Nacional hoje, não teria nem basquete adulto, na minha opinião. Seria amador da minha época, lá Taça Brasil, no começo da minha carreira, um final de semana. A Liga foi a grande salvadora do basquetebol brasileiro, na minha opinião, de clube. Porque a gente tem 2 basquetebol, né? O doméstico e o de seleções, que é o internacional, seleções. O doméstico é de clube. De repente a Itália tem um campeonato fantástico, mas tem uma seleção fraca. Às vezes você tem uma seleção muito boa, né? Que o pessoal joga tudo fora, você consegue reunir, tem uma seleção forte, mas tem um campeonato fraquíssimo. A gente já viu isso no basquete feminino, tem uma seleção boa e o campeonato doméstico era muito ruim, né? Então você vê esse tipo. Hoje o basquetebol, na minha opinião, a nível de clubes, lógico que precisa evoluir mais, precisa ter mais jogadores com talento, melhores estrangeiros, mas precisa de dinheiro. Mas a organização, eu acho que ela está num nível muito bom. Eu fiquei 2 meses na Argentina, vendo lá, quando eu saí de Bauru. Pô, não tem nada mais do que a nossa, o campeonato argentino. Eu vi o da Espanha, tem dinheiro. Eu vi o da Itália, eu vejo as coisas, vi NBA, tem dinheiro. Nós aqui não temos dinheiro. Sem dinheiro é difícil para todo mundo trabalhar, né? Mas, com certeza, eu acho que a gente está no caminho certo, está sabendo administrar as dificuldades e aprendendo com as dificuldades. Falta gestão também em alguns momentos, né? Eu tô falando de gestão de clubes mesmo. É bem ruim, tipo, em um ano tem o Botafogo, no outro ano não tem. Um ano tem Rio Claro, no outro ano não tem. E aí fica essa... Não, mas aí não é só gestão, né? Por exemplo, Rio Claro. Rio Claro, se tivesse dinheiro, patrocinador teria. Não é só gestão, né? O Botafogo, vocês sabem mais que eu, clube de futebol, entra política, entra outra diretoria que vai entrar, outro que vai sair. Então, você fica muito à mercê de muitas situações, né? Por que o Flamengo é forte? Porque lá no regulamento dele, esqueci agora, o estatuto dele é obrigatório ter basquetebol adulto. Então, isso daí, eles conseguiram agora, com a administração muito boa de alguns anos para cá, a receita do basquete ser independente do futebol, né? Tem a participação do clube, mas o dinheiro que entra... Se você for fazer um patrocínio no Corinthians, por exemplo, eu tive lá para fazer isso, montar o time. A gente estava arrumando para o basquete. Falou, não, isso é para o futebol, aqui é uma coisa só. Você imagina uma conta só. É difícil, vai ser a prioridade, sempre vai ser o futebol. Sim, sim. Então, eu acho que falta essa gestão nos clubes, e está no estatuto, está de uma forma organizada, né? Para não ter essas situações, ser campeão de uma Liga Sul-Americana, inédito o título do Botafogo, e no outro ano não ter nada, né? Ali gastou muito mais do que ganhava, aquela receita de bolo que é básica. Ganhava 10, gastou 15, ganhou 15, gastou 20. Não, mas eu não posso falar porque eu não tive lá. Não, te entendo, só para dar uma visão geral, mas eu te entendo total. Mas você acha que o Botafogo acabou esse ano porque gastou mais? Você acha? Mesmo ele gastando muito, não deve ser a metade do Flamengo, por exemplo. Então, eu acho que esse negócio de receita, a gente já começou com uma receita tão simples aí em Bauru, que tinha R$75 mil por mês. O primeiro ano, o primeiro pagamento que veio da GSA, nós reformamos o Luso. O Lucas sabe disso, né?
A gente fez um time com 75 mil, ainda sobrava dinheiro, que o Rodrigo Kobe administrava muito bem, entendeu? Então, você tem que saber administrar o dinheiro, receita e despesa. Cada clube tem a sua necessidade. Falei, tem clubes que é futebol. De repente, vende um jogador, traz e fala, investe aí, investe aqui, investe aqui. Nós não temos essa possibilidade em Mogi, em Bauru não tem, em Franca. Depende de pessoas a fazer o aporte. Né? Sim. Ô, Guerra, falando um pouco. E seu trabalho em Mogi tem que trazer essa fórmula mágica. Eu acho que você tem um produto aí. O que você fez em Mogi, principalmente no ano passado, você tem que vende isso, porque isso é uma fórmula mágica. Olha, trabalhar aqui no limite. Não, eu acho que não é só a minha pessoa, a minha capacidade, né? Eu acho que a minha liderança de quadra, de vestiário, eu acho que o entendimento meu com o Nilo é uma pessoa que ele participou de Olimpíada, Mundial, foi um atleta olímpico, ele tem toda a experiência de esporte, política, na política, ele foi treinador de nível com o Mogi por vários anos, 4 anos, se não me engano, disputando tipo NBB hoje, e ele é um cara super humilde, entender que ele não tem que dar palpite em muita coisa. Ele respeita o treinador. Tem clubes que o cara jogou um regionais e acha que ele tem que montar o time. Você entendeu? Então aí entra esse lado gestor-torcedor. Tem gente que fala que é gestor. Eu, na minha opinião, tem lugar que fala que, na minha opinião, é torcedor, que quer ser gestor. Então mistura. Às vezes ele tem um pouquinho de dinheiro e põe, ele acha que ele sabe mais que os outros. Não é isso. Uma vivência. Então aqui foi uma química, né? O Nilo entender, a gente trabalhar numa cidade que tem uma torcida legal também, como várias cidades. Nós temos aí Bauru, nós temos Franca, tinha Limeira, Rio Claro e tantas outras, né? São José é uma cidade fantástica, que tem o torcedor, tem o ginásio, tem a comunidade e tem a diretoria que joga junto com a comissão técnica, né? Então, acho que isso aí foi uma química, com a minha liderança, com a minha experiência, eu consegui tirar o máximo dos jogadores. Ô, Guerra, um ponto que eu gostaria de tocar também é essa questão dos estrangeiros no Brasil. Claro que entra muito essa parte financeira, hoje o dólar está muito avançado, mas mudou muito o nível dos jogadores que a gente tinha nos anos 80, nos anos 90 para os anos atuais, né? Mudou o nível dos jogadores estrangeiros e dos brasileiros também, né? Eu acho que a gente tinha um nível de jogadores, né, em todo sentido, diferenciados, né, internacionalmente. A gente pegava aqui uma seleção brasileira de novos e ia jogar o torneio de Natal com o Real Madrid, que era uma equipe top lá, e jogava de igual para igual, com a seleção de novos sem o Oscar e sem o Marcel. Então, assim, hoje, não sei se a gente pegar uma seleção nossa sub-22 com alguns jogadores do adulto, vai lá jogar legal de igual para igual com o Real Madrid, né? Então, acho que a gente... e também o Real Madrid tinha 2 estrangeiros espanhóis. Hoje já é uma constelação internacional. Deve ter 2 espanhóis e 10 estrangeiros. Eu estava fazendo a conta esses dias no time do Barcelona, né? Comunitário, estrangeiro, naturalizado e tantas outras coisas. Então o nível aumentou um pouco também. Agora, eu sou a favor do estrangeiro bom. Estrangeiro, mais ou menos, eu dou chance para um menino aí mais novo. Vou dar um exemplo, por exemplo, de Bauru. Aquele Emanuel é um menino fantástico. Para que trazer um estrangeiro meia boca? Não estou falando que o Bauru fez isso. Estou falando, entendeu? Aqui, se a gente não colocar estrangeiro mais ou menos, no ano passado, nós e Brasília, mas nós que chegamos mais adiante, foi a única equipe que não teve estrangeiro. E não é só por não ter dinheiro, não. A gente poderia ter contratado estrangeiro de $1.000, $2.000, $3.000. Por que não? Mas a gente acha que não tem um nível, né? Estrangeiro, para mim, tem que ser Larry, tem que ser o Tyrone, o Chamel, né? O Coleman, que está vindo aqui. Jogadores assim, né? Que pode mudar o nível das partidas, como o Balbi,
que é um jogador que agregou. Não precisa ser americano, pode ser outra nacionalidade. E você falou do Larry também, Guerra. Como foi o processo de trazer ele aqui para o Brasil? E essa relação que vocês construíram também, praticamente de pai e filho? O Larry foi gozado. O Larry, a gente estava montando o time e eu precisava trazer um 2, né? Um armador, 2. E aí, mas eu precisava também em Bauru de um 2, de um 3. Precisava de tudo, né? Aí a gente ia trazer um cara, que eu esqueci até o nome dele, que estava no México, muito bom jogador. O cara fazia 2, 3 e levava a bola. Tipo daquele que jogou no Pinheiros, que teve o irmão Jason, lembra desse jogador no Joe Smith, né? Joe Smith. Tipo do Joe Smith, só que mais rápido, né? O Joe. E aí, ele na última hora, ele teve uma proposta lá a mais de outro time do México. E Bauru não tinha dinheiro. Aí o cara falou pra mim, não, mas tem um aqui que é melhor que aquele. Eu falei, você tá querendo vender pra mim e tal. Eu falei, não, faz assim, traz o cara. E aí veio o Larry. Aí eu perguntei, antes do Larry vir, eu perguntei pro Carlão, que estava trabalhando no México, perguntei pro Julio Toros, que trabalhava no México, que era técnico da seleção de Porto Rico, perguntei para mais 2 treinadores, com 3 jogadores jogaram comigo, mexicano, né? Perguntei sobre, ele falou, ó, ele é melhor que o outro mesmo. Esse cara aí, ele tá indo para aí, não é possível, cara, ele jogava em Durango. Ele é muito bom, mas muito bom. E aí o Larry veio, né? E eu que fui receber o Larry, eu que pus ele na parte, porque eu era técnico, era diretor, era preparador físico, roupeiro e fazia o marketing do time, mais assessoria de imprensa. E aí eu lembro que eu levei pro Larry agora esqueci o nome, que dizia eletrônico. Então você falava, escrevia. O Larry não sabia nada. O Larry chegou e ele fazia 1, 2, 3, pessoa fantástica, né? Então foi assim, eu acho que foi o grande sucesso do Bauru Basquete nessa novo ciclo, foi a vinda do Larry. Talvez se o Larry não venha, e se a gente não tivesse um projeto social incluído, e a gente foi colocando pessoas, né, que foi se identificando com o time, o Fischer, ele veio de Santos, que jogava no Guarujá com coisa, totalmente, ninguém nem conhecia o Fernando Fischer, e ele chegou, virou um exímio arremessador, né? A gente trouxe o Pilar para jogar basquete, tinha o Filé e tantos outros jogadores, né? Muito o Jeff depois, né? Hã? O Jeff depois, né? O outro americano. O Jeff e o Larry foram a grande diferença do basquete de Bauru, tecnicamente. O Jeff foi muito legal. O Jeff é muito engraçado, cara. Puta, o que o Larry é de bonzinho, o Jeff era de engraçado. Não, agora conta uma história, por favor. O Jeff tem um primeiro treino com ele, eu falava assim, ele estava acostumado no Chile. Jogava muito lento, né? Ele tinha uma qualidade técnica muito boa. Eu falava, corre, né? Go, corre. E ele ficava para mim assim, coach, corre. Eu falei, corre, né? Go, let's go. Aí acabou um dia, ele veio falar para mim que corre no México era, né? Aí eu falei, Uma outra boa do Jeff, a gente para renovar, a gente não tinha grana em Bauru, né? Aí ele falou para ele assim, eu, Joaquim e o Vitinho conversando com o Jeff. Jeff, nós não temos dinheiro. Vai ser os mesmos $3.000, por exemplo, em real, né? Na época, transformado, não era em dólar. Nós não temos. Ele falou, não, mas você tem agente? Ele falou, não tenho mais. Eu falei, então, o dinheiro para a gente dá de aumento. Ele falou, legal, fechou. Eu falei, beleza, assina aqui, pau. Aí passa um pouquinho, o agente me liga. Uns 2 dias depois, a gente divulgou. Falou, vem cá, vocês acertaram com o Jeff? Cadê a minha porcentagem? Eu falei, ele falou que não tem agente. Aí ele falou, tô mandando para você o documento. Aí mandou o documento pra gente. Aí eu mostrei pro Jeff e falei, eu tenho, mas não tenho. Eu falei, você tem ou não tem? Cortando o aumento dele. Eu falei, agora vocês vão pagar pro agente e você vai ficar sem aumento. Eu, tá bom. Maravilhoso. Em Mogi você trabalha com o Fúvio.
um armador assim, que eu acho fantástico. Eu vi ele jogando no Vasco, vi jogando no Brasília. É um jogador fantástico, na minha visão. Como é esse trabalho seu com ele? Pô, você também é armador, conversar com ele. Como é essa troca? Olha, vou te confessar uma coisa aqui que eu nem falei pro Fúvio ainda. Eu ainda vou falar para ele. Quando ele estava em São José, a gente tinha uma rivalidade muito grande, Bauru com São José, assim, e ele tinha uma cara muito chata. Ele é um cara muito, assim, uma cara não é boa. Ele não é um cara tipo Larry, né? Ele é um cara que não é amistoso. E foi para os outros clubes também, foi paulistano, foi para onde eu nunca me biquei muito com ele nesse sentido. Então, eu respeitava, ele me respeitava, mas nunca foi. Quando ele veio para Mogi, a família dele é daqui, olha, eu me surpreendi com o Fúvio convivendo com ele. Que pessoa fantástica, que cara parceiro do time. Ele assinou a ficha o ano passado com a gente, não tinha nada para dar para ele. E ele falou, não, vê aí, ele jogou 1 mês e meio aqui sem ganhar nada. Depois que o Nilo foi conseguir ter o dinheiro para pagar para ele, né? Desde o ano passado a gente já vem nessas dificuldades, né? E ele é um cara de grupo fantástico, um exemplo muito competitivo. Eu não vou falar nem a qualidade técnica dele, porque vocês já sabem. Eu estou falando o lado diferente que eu valorizo muito do jogador. Porque o cara pode ser muito bom, mas eu nem quero ter no time. Uhum. Por exemplo, o Chamel, cara, para mim, fantástico. O Tyrone comigo não dá um trabalho, entendeu? E a gente vê que em alguns lugares ele tem dificuldade de adaptação. Comigo, ele me liga, pai, não é só o Larry, viu? Tem mais o Chamel de filho, tem o Guido Deodato de filho, eu só tenho filho negro, não tem problema nenhum, né? Eu sou branquinho. E eles me chamam tudo de pai e eu acho legal, cara, esse relacionamento. E sempre com muito respeito. E o Fúvio, eu fiquei fã dele, não como na parte de passe, qualidade. Quando ele chegou aqui, ele chegou muito desativado de ataque, porque passar ele passa bem. Aí eu tive que reformar o Fúvio, né? A primeira coisa, você tem que ter resistência física. Você não pode machucar. Trabalha assim, assado, tá? E ele foi. Ele só machucou quando o Tyrone teve o contato com ele e ele machucou. Fora isso, ele não machucou. Na parte técnica, ele é o cara que melhor sabe usar o pick and roll. Só que ele não ia pro cesto, ele ia só pro passe. E aqui eu falei, você vai ter que chutar. Se você não chutar, eu te tiro. Ele e o Alexei eu tirava todo momento do jogo. Até que eles colocaram arremesso. Eu punho o Luquinha, porque o Luquinha você não precisa pedir para arremessar. Ele chutava tudo, né? E aí eu falei, tá vendo? Olha lá. E o Fúvio colocou de uma tal forma o arremesso no jogo dele que ele já tinha, que o primeiro jogo contra o Paulistano ele chutou 10-8 dos 3, foi recorde dele, recorde de tudo. E hoje ele tem não só a parte física muito boa, ele tem um passe que ele sempre teve, a capacidade de organizar, de tudo, e ele colocou o jogo agressivo dele de arremesso. Então acho que foi uma combinação legal, a gente está muito feliz com o Fúvio. Ô Guerra, e no ano passado, na temporada passada, você recebeu o prêmio de melhor treinador do NBB, né? Algo que, mesmo com aquela temporada sua aqui em Bauru, com 34 vitórias seguidas, mesmo naquele ano você não tinha sido o melhor treinador. Como foi receber essa premiação e esse reconhecimento também pela premiação, não só pelos resultados do trabalho que você realizou na temporada passada? Olha, eu vou te confessar que eu fiquei muito feliz mesmo. Era um dos poucos prêmios que eu não tinha ganho ainda. E não que eu trabalhava em função dele, né? Achei que também nesse ano aí de Bauru, que nós ganhamos tudo, só perdemos aquele jogo que tinha 15 jogos a mais que o Flamengo na temporada. Nós chegamos sem o Jefferson, que era um jogador fantástico na final. E o Flamengo tinha um time excepcional, bem melhor que esse de hoje, na minha opinião, aquele Flamengo do Neto que ganhou do Bauru. Um time, o Laprovítula jogando num nível fantástico, né? E tinha o Marcelinho ainda, nos melhores momentos dele. Marquinhos ainda era coadjuvante, tinha o Guerma, né? Tinha Meince, tinha jogadores fantásticos.
Mas, independente disso, aquele ano nós fizemos uma temporada ganhando até os Jogos Abertos, que o Bauru nunca tinha ganho, tantos jogos invictos. Eu falei, bom, vou ganhar. E eu fui indicado já 8 vezes para o prêmio e nunca ganhei. Tanto é que eu falo, não vou mais na festa, eu tô igual o Chamel. O Chamel não vai mais nem na festa. Nunca ele ganha o prêmio. Ele é cestinha todos os anos do campeonato, ele nunca ganhou como melhor estrangeiro. Aí ele fica pé da vida, né? E assim, é lógico que a gente prefere o prêmio coletivo, um título, né? Do que ganhar o prêmio individual. Mas o prêmio individual é legal também, né, independente da fase da sua carreira. Se você colocar assim, início de carreira, pô, é legal, cara, igual o Léo ganhou. Tô no caminho certo, já cheguei, tô no nível bom. No meu estágio, na 23ª temporada, 22ª, você fala, pô, que legal, que eu ainda continuo competitivo. Tô aí brigando com uma molecada que tá chegando em um alto nível. Então é legal esse prêmio, eu fiquei muito feliz e sei o tanto difícil que é ganhar esse prêmio. E comecei a entender que você não precisa ser campeão para ganhar esse prêmio. Porque às vezes você faz um trabalho diferenciado, né? Você não tem uma excelente equipe e que você é valorizado por isso. Perfeito, perfeito. A gente já está chegando no final do nosso papo, aqui com mais de 1 hora, se demora, mais de 1 hora. Pô, papo incrível, assim, podia ser 2, 3 horas fáceis. Eu vou fazer minha última pergunta, e como bom jornalista, vou fazer 2 em 1, para não perder o tempo. Já vem pergunta ruim, jornalista, blogueiro, já vem pergunta ruim, vai. Não, eu quero saber qual é o jogador que deu mais trabalho até hoje. Não vou nem falar o mais chato, que deu mais trabalho até hoje. E qual a sua meta profissional? Não falo nem da temporada, mas profissional. Assim, pô, bom, vamos começar pelo final. A minha meta profissional é continuar no basquete, independente de continuar como técnico. Enquanto eu for um treinador que esteja produzindo e que levando a minha mensagem, a minha experiência, o meu trabalho, sendo bom para a equipe, ótimo. No momento que eu não conseguir atingir nesse nível e tiver uma oportunidade, eu gostaria de ser um gestor do time, né? Um general manager que monta o time. Eu acho que eu tenho muita facilidade para isso. Montagem, trabalho social, né? Se for o caso de eu continuar, não tiver essa oportunidade em clubes, fazer um trabalho na liga, visitando todos os clubes, tanto na Liga de Desenvolvimento como nos adultos, trocando a minha experiência toda. É legal isso, né? O clube que... E se não for também na liga, né? Eu fazer uma academia minha e trabalhar individualmente, igual o Danilo Castro faz hoje, o Cadum está começando esse trabalho, tem muita gente que faz esse personal, né? Treinador, na pré-temporada principalmente, em alguns momentos. A gente vê que tem muito na NBA, os jogadores procuram. Acho que eu tenho muita coisa legal, porque eu não posso me desligar totalmente do basquete, né? Eu acho que financeiramente até tem uma estrutura hoje, né? Fazer palestras, como eu faço, dar clínicas, mas eu gostaria de continuar levando a minha experiência, principalmente esse lado individual. Agora, de trabalho, jogador é filho tudo da mesma mãe, entendeu? Tem as exceções. O Larry, por exemplo, é uma exceção. É um cara diferenciado para mim. É um filho mesmo, em todos os sentidos. É um cara que me ajudou muito o meu trabalho, o meu nível técnico, e me ajudou muito na parte pessoal. É um diferenciado. Eu gostaria não de falar do que me deu mais trabalho. Gostaria de falar o jogador que me deu mais alegria até hoje foi o Larry. Legal. Minha última também, Guerra. O jogador Guerrinha teria dificuldade em entrar no esquema do Guerrinha treinador? Legal a pergunta, hein? Está melhorando, hein, Lucas? Aliás, as duas perguntas foram boas. Olha, eu acho que não, porque eu prezo para o jogador com função, com o jogador de saber a limitação dele. Então, eu acho que eu entenderia bem o Guerrinha. Poderia não concordar com o gênio do Guerrinha algumas horas, né? Com os fio terra dele. Eu ia brigar muito com ele, como eu briguei muito com o Hélio, né? Mas, assim, eu ia entender bem, porque eu acho que o cara que
que cobra. Uma vez eu falei em Bauru pro Caio, né? Caio Kobe, era da Tilibra. Eu falei, pô, cara, eu sou muito chato, né? Ele falou, não, você não é chato. Você é exigente. Chato é quem não faz nada e fica reclamando de tudo. Você trabalha muito, você oferece, você exige o que você ofereceu. Ali eu aprendi mais uma coisa com o Caio, na época em Bauru, né? Então eu acho que eu sou muito exigente, mas também sou muito dedicado pro jogador, para a equipe. E eu acho que eu me daria bem com o Guerrinha, sim. Ia fazer uma boa dupla aí, igual o Larry e Guerrinha. Titular ou reserva? Titular ou reserva? No meu time? Você vai botar o Fulvio no banco? Ou o Fulvio mantém? Eu marco melhor, eu marcava melhor que o Fulvio, passava bem. Em Franca eu era cestinha. Na seleção, eu não gosto, eu vou confessar uma coisa para vocês também, não gosto de ver jogo meu na seleção. Eles falam, vai passar o jogo da seleção, eu nem olho. Ali você não jogava sexta, pô. Ali você passava a bola só. Né? Agora, eu jogando em Franca, não. Eu tive uma média de mais de 11 assistências na minha carreira e mais de 12 pontos por partida de média. Isso documentado em Franca, né? Então, pô, um duplo aí, só não peguei rebote porque era muito pequeno na época, né? 1,85, mas eu tinha uma característica que jogava muito em função do time. Eu, no nível bom, acho que seria um ótimo reserva aí. E aqui em Bauru, aqui em Mogi, eu ia colocar o Fulvio no banco. Aí em Bauru eu colocava o Larry e o Alexei fácil no banco. Boa. Muito obrigado. Obrigado mesmo, de coração, assim, pela aula, pelo bate-papo, pela experiência que trouxe pra gente. Foi incrível mesmo. Te agradeço de coração. Eu que agradeço aí. E espero que tenha sido bom para as pessoas, né? A gente contou coisas aqui que eu nunca tinha falado, porque geralmente todas as lives, né? Todas as entrevistas repetitivas. Não tem jeito de não repetir Franca, porque eu nasci lá, não tem jeito de não repetir algumas coisas, né? Como começou a jogar o basquete. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, uma sugestão para vocês. Por favor. Eu vi esses dias, eu achei fantástico. Como que o basquete entrou na sua vida? Como que entrou na sua vida o basquete? Como entrou na minha vida? Eu perguntei isso pro Léo, do Figueiró. Como que entrou na tua vida? Foi muito legal a resposta dele. São boa. Eu vi essa pergunta não sei aonde, eu até copiei e dei sugestão para a Liga fazer isso. Como que o basquete entrou na tua vida? Porque a gente vê assim, eu estava ali, passou um jogo do Pan-Americano, eu entrei porque o meu vizinho me levou para jogar basquete, eu me levei. E é muito legal essa pergunta, sugestão para vocês aí, tá bom? Boa, vou até criar uma série depois dessa, tentar autenticar para não ser processado depois. Tilibra. Na minha vida, com certeza, entrou quando eu vi aquele treinador de bigode dando entrevista na TV Privê. Que legal, cara. E a sua, Felipe? Nossa, a minha, eu fui jogador de basquete quando era mais novo. E aí eu fui parar de saúde e eu voltei justamente quando você foi jogar basquete, antes de ser jogador de basquete? Como é que você descobriu o basquete? O basquete eu descobri na escola, literalmente. Na escola, tá vendo? Na escola. Se você eu não gostava muito de handball. Videogame, na televisão, era uma época que não tinha videogame, né? Eu não sou... Tem que aprender na escola. Isso, escola sempre. Beleza, gente. Obrigado. Muito obrigado, hein? Obrigado, Guerra. Lucas, mais uma vez, obrigado por estar junto. Show, foi muito legal. Obrigado para vocês dois e para todo mundo que vai acompanhar a entrevista. Tá bom, depois você me manda onde que vai ser, que eu vou ver vocês no editar e tirar minhas respostas, viu? Vou fazer um polêmico agora. Igual o Leão. O Leão tinha uma época que ele era técnico e só dava entrevista ao vivo. Ele não gravava porque o pessoal editava. Vai sair no YouTube e vai sair também no Spotify, agregadores de áudio. Então, eu te mando e o pessoal também vai poder conferir em todos os lugares. Agradeço demais. Valeu, um abraço. Mais uma vez, até a próxima, pessoal. Tchau. Meu jovem.